Existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados em regime de urgência para que sejam adotadas medidas emergenciais de proteção à mulher que for vítima de violência doméstica durante o período de pandemia decorrente do coronavírus. A autora do projeto é a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e é com ela que eu converso nesta edição do programa. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, uma produção da Rádio da TV Câmara, agora gravado especialmente em modo digital. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Fernando. Um prazer estar com vocês. Deputada, eu pediria à senhora que falasse inicialmente sobre a importância desse projeto nesse momento tão difícil para as mulheres, que além de ter que lidar com a pandemia, ainda tem que lidar com a violência dentro da própria casa. Exatamente. A mulher tem sido a mais prejudicada nesse processo, porque o isolamento social, ele retém as famílias que têm condições de permanecer, ou mesmo sem condições, são amparadas por esse mínimo auxílio emergencial, que mesmo assim foi aumentado pela Câmara dos Deputados, porque na sua origem o governo mandou R$200, e a mulher sofre as consequências da também pandêmica violência doméstica. Isso aconteceu na França, com aumento de 30%, na China, aconteceu em países de orientações políticas completamente diferentes, e no Brasil, onde o índice já é muito alto, nós estamos padecendo de um grave problema, o que levou já o plenário da Câmara a aprovar outros projetos que mantêm todas as medidas que já são legalmente previstas com mais intensidade, mas o meu projeto tem a intenção de ser mais assertivo, retirando o agressor do convívio familiar. Porque não é possível que a mulher tenha que se abrigar, tenha que sair, quando nós sabemos que a maior parte dos municípios brasileiros não tem a estrutura garantidora, né, do abrigo para a mulher em situação de violência, e que o agressor fique ali, naquele ambiente, a constituir um terror para a vida da mulher, dos seus filhos e de toda a família. Então, o projeto tem esse objetivo primordial, já que nós aumentamos mais de 36% o nível de solicitações de socorro pelo Disque 180, e os índices também de chegadas nas delegacias aumentou enormemente nesses 90 dias de isolamento social. Deputada, a Organização das Nações Unidas ela formulou um guia sobre os cuidados que as mulheres que sofrem algum tipo de violência devem seguir. A senhora poderia falar um pouco sobre esse guia e qual a relação que esse guia tem com o projeto que a senhora está apresentando? Relação completa. A Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, também, né, fez orientações acerca dos cuidados para com a mulher. Até o Papa já abordou o assunto. Então, a circunstância é completamente entrelaçada. O guia, né, observa a necessidade da denúncia, observa a necessidade de não se permitir impunidade, né, de acolhimento por parte das famílias e vizinhos. Então, tudo isso é abordado pela ONU, pela Organização Mundial de Saúde, né? Mas, objetivamente, é preciso, a nível de Brasil, ter uma atitude no campo do aprimoramento da Lei Maria da Penha no momento de pandemia, né? Porque vivemos uma situação extraordinária. No Brasil, nós temos o cruzamento de problemas graves, além da necessidade do distanciamento e do isolamento social, em muitos casos. Nós temos também moradias inseguras, moradias insalubres. A desigualdade social é brutal. E as mulheres são a maior parte dos desempregados, dos subempregados, né? E tem grave problema relacionado com a manutenção da sua prole. E essa desigualdade social leva inexoravelmente, né, à violência, a um confinamento insalubre, e, sem dúvida alguma, as famílias acabam se dispersando rumo à contaminação pelo novo coronavírus. Então, é fundamental retirar o agressor, ele ir para a casa de um familiar, se o flagrante tiver sido dado, ele ir pagar a sua dívida com a justiça, não é? Automaticamente, neste caso, o processo se instaura e, objetivamente, deixar o núcleo familiar em paz. Deputada, essa questão da violência contra a mulher, além dessas medidas de prevenção e de punição que são muito necessárias e muito bem-vindas,
ela deveria passar por um trabalho de educação básica, né? A gente não deveria, desde criança, os homens aprenderem, serem educados desde criança para respeitar e cuidar das suas mulheres. Não passa muito por aí também evitar esse problema no futuro? De fato, Fernando, você pergunta com uma elegância enorme e essa é a pura verdade, né? Nós precisamos criar homens que gostem de mulheres, Eu fui criado homens por que, duas mulheres. não é? Que bom, homens que respeitem mulheres, respeitem mulheres. Ora, se na sua casa menina varre casa, menino varre casa. Menina lava prato, menino também. Na medida que você estimule a divisão igualitária do trabalho, né? Que você oriente, se houve uma agressão ao lado, no vizinho, amanhã, aquele garoto, filho do agressor, pode namorar a sua filha. Então, você precisa orientar, né? E, ao mesmo tempo, induzir, né, a menina à busca da sua emancipação econômica. Porque o grande trunfo da mulher, que é a chave do feminismo emancipacionista, que não é a guerra dos sexos, é a garantia da mulher ter um diploma e uma chave de casa na mão, né? Porque se o casamento der certo, maravilha, lar docilar. Se não der, ela tem a sua autonomia econômica para não depender do agressor. Porque quando uma autoridade policial vira para mim e diz: olha, esta mulher já veio aqui 3 vezes, ela parece que gosta de apanhar. Fernando, ninguém gosta de apanhar. Na verdade, ela não tem como manter-se e alimentar os seus filhos. Então, também, a luta para que o Estado brasileiro garanta projetos de empregabilidade, de garantia de renda, de estímulo à economia solidária, de garantia de emancipação da mulher, nós poderemos, sem dúvida, né, digamos assim, diminuir o tempo que nos separa de famílias em paz, democráticas e de homens e mulheres vivendo harmonicamente em igualdade de condições em nosso país. Perfeito. Deputado, esse tema já tem um consenso entre os líderes, já tem uma expectativa dele ir para a pauta, dele ser votado. Como é que está tramitando isso aí na Câmara? Não há ainda um acordo de mérito, mas pelo fato dos líderes unanimemente me terem garantido a urgência, já é um excelente caminho, é mais da metade do caminho, para uma possibilidade de acordo de mérito, né? Obviamente, há controvérsias sobre as nossas políticas de proteção à mulher no Brasil. Sabemos que vivemos um momento também em que opiniões ultraconservadoras povoam o Ministério da Família, né? E, no entanto, eu espero que pelo menos o tema da violência nos una, porque não importa a sua sigla partidária, a sua orientação sexual, a sua religião, ninguém pode concordar com violência intrafamiliar. Né? Então, eu acredito que, com base nesse princípio, possamos alcançar essa harmonia e essa unanimidade, aprovando esse projeto, que eu acho que ele será mais agudo, mais contundente na separação do agressor do núcleo familiar, cessando a agressão e aí abrindo-se um outro patamar de debate para o futuro dessa família. Deputada, sucesso na empreitada. Muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui. Eu que agradeço e vamos todos e todas lutar por uma cultura de paz e de não violência à mulher no Brasil. Obrigado. Eu conversei com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, sobre o projeto de lei que prevê medidas emergenciais de proteção à mulher que foi vítima de violência doméstica durante essa pandemia. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.